Todos. Meu nome é Matheus Oliveira Pereira dos Santos, sou acadêmico de Engenharia da Computação do campus de Joaçaba, curso a 8ª fase atualmente. Nosso projeto ele é um dispositivo para detecção de obstáculos para auxílio na locomoção de pessoas com deficiência visual. Meu orientador é o Giovanni Rodrigues Colar. Nossa modalidade é de pesquisa e a fonte de financiamento é o Governo do Estado de Santa Catarina, a Uniedu. Pessoas com deficiência visual atingem 3,5% da população brasileira, um total aproximado de 6 milhões de pessoas, conforme o IBGE de 2010. A independência dessas pessoas quanto à mobilidade ainda é uma grande dificuldade. É uma grande dificuldade, pois elas necessitam de uma bengala, elas necessitam de um ser humano que possa ajudar elas, necessitam de um cão-guia. Hoje, atualmente, é utilizado mais a bengala. A bengala, ela consegue ter uma noção apenas de 1 metro no máximo. Ela não consegue ter uma noção de 5 metros, de 10 metros à frente dela ou ao lado dela. Então, é um malefício para a pessoa que nós estamos tentando criar para conseguir sanar esse problema da bengala, pois ela pode ter problemas de manutenção, onde ela pode quebrar e o usuário ficar sem a bengala e conseguir se locomover. Ela consegue, às vezes, identificar um buraco na frente dela, mas quando o usuário pode desviar desse buraco, pode cair em outro, acabar se machucando. E o nosso objetivo geral é desenvolver um dispositivo que detecte esses obstáculos e que oriente a pessoa na locomoção, na sua locomoção. Os objetivos específicos é desenvolver um dispositivo para aquisição de imagem em tempo real, desenvolver técnicas de processamento de imagens para identificar obstáculos, identificar pessoas e desníveis. Aplicar essas técnicas de inteligência artificial para a detecção de obstáculos. Fornecer uma resposta sonora, avisando o deficiente visual dos obstáculos à sua frente. Nossa metodologia é uma pesquisa que caracteriza como experimental do tipo estudo de caso, pois ela dedica-se a propor uma solução específica. Vamos utilizar técnicas de inteligência artificial para o reconhecimento dos padrões selecionados como obstáculos, para que o dispositivo aprenda a observar o meio e identificar possíveis situações de risco para o deficiente visual, alertando de forma sonora e informando quais são os objetos em sua volta. Então, nós vamos criar um equipamento. Esse equipamento ele vai ter uma Raspberry Pi, que vai fazer o processamento das imagens junto ao software, né? O software que é a linguagem de programação Python, junto com o OpenCV, que faz a detecção dos padrões de imagens, tudo. E a câmera que vai ser utilizado para detectar as imagens em tempo real. E assim, retornando de forma sonora. Por exemplo, a pessoa está andando, daqui 5 metros vai ter um obstáculo, uma pessoa está vindo contra ela, assim vai avisar no ouvido da pessoa, falando, daqui 5 passos está vindo uma pessoa, então se dirige à direita, se dirige à esquerda. Os equipamentos utilizados, a placa Raspberry Pi, modelo 4B+, que vai fazer o processamento das imagens, a linguagem de programação Python, que é uma linguagem fácil no aprendizado e com poucas linhas de código consegue fazer um programa. A biblioteca OpenCV, que ela tem uma compatibilidade com vários tipos de linguagem de programação, por isso que foi escolhida ela. A linguagem, a biblioteca OpenCV, né? A câmera
de 8 megapixels. Essa câmera de 8 megapixels, ela consegue chegar a uma imagem de 2592 por 1944. E para detecção de vídeo e streaming, né, para 1080p. Logo abaixo aqui tem a Raspberry Pi à esquerda e à direita tem a câmera. Então, alguns resultados que nós tivemos nesse um ano de projeto já. A figura 1 tem o código-fonte padrão para todas as detecções. Esse código-fonte, ele insere as bibliotecas normalmente, né? Seta uma resolução para a imagem que vai aparecer na tela, 800 por 600, onde foi selecionado. Um tempo de resposta ali, que é 0.1, né? Então, seria um delayzinho mínimo que tem. E dentro desse for aí, ele tem a detecção das imagens em tempo real. Sendo assim, tem o classificador Cascade. Esse classificador Cascade, ele detecta imagens tanto negativas como imagens positivas. Então, as negativas é o que você não quer detectar. Por exemplo, eu quero detectar uma pessoa. Pessoa, ela seria a imagem positiva. Então, algumas fotos de pessoas, né, com o corpo inteiro. Assim, ele usaria as negativas de forma ao contrário. Por exemplo, uma paisagem que teria atrás uma pessoa. Um monte de carro passando, um, um, um quarto, uma floresta. Então, eu uso várias imagens negativas, um exemplo mínimo de 3.000 imagens negativas, e, por exemplo, mais 5 imagens positivas de pessoas para conseguir variar algumas imagens, mas se você consegue detectar apenas uma foto de uma pessoa, ela consegue detectar várias outras pessoas, então fica bem mais tranquilo. O único problema mesmo é conseguir treinar com tudo isso de imagem, né? Tem que ter um processamento bom no computador, tem que ter calma, porque ele demora um pouco às vezes, pode demorar entre 12 a 16 horas para terminar o treinamento pelo OpenCV. E também, aqui é o primeiro resultado que nós tivemos, que é a figura 2, a detecção de caneca, né? Foi feito treinamento com vários tipos de caneca, tanto essa que é tipo um conezinho, aquelas redondas, aquelas mais pequenas, então consegue detectar vários outros tipos de canecas, né? Tanto com logo também, com alguma imagem, alguma coisa assim, ela consegue detectar também. Já a figura 3 é uma detecção de faces. Essa detecção de faces foi feita da mesma forma das outras, só que ela pode detectar vários outros tipos de rosto na mesma imagem. A figura 3 é a detecção de pessoas. Essa detecção de pessoas, ela pode ter também várias pessoas que detectam ao mesmo tempo, como também a figura 5, que é a detecção de veículos. Essa imagem já foi feita com a Raspberry Pi acoplado com a, com a câmera de o módulo da câmera de 8 megapixels. Então já foi feita com a detecção dela mesma. Algumas discussões, uns projetos de pesquisas que nós conseguimos achar também para diferenciar do nosso pro deles. Esse primeiro, que é o uso da visão computacional em dispositivos móveis para auxílio à travessia de pedestres com deficiência visual. Diferença para o nosso, que esse ele usa um dispositivo móvel, um celular, um tablet, para auxiliar a pessoa a atravessar apenas a faixa de pedestre. Então ele não pega o todo, né, que nem nós pegamos. Então ele faz a detecção da faixa de pedestre, detecta que ele tem uma faixa de pedestre e detecta se o sinal está liberado para o pedestre passar ou não. Então, ele vai dar um retorno para o usuário de forma sonora, né? Retorno pelo dispositivo móvel mesmo. E
e para a pessoa passar ou não. Só que teve alguns problemas nesse projeto, conforme foi reportado lá. Ele, conforme a condição climática que tem no tempo, se está muito escuro, se está muito claro, ele não consegue identificar pela questão da câmera. Se o dispositivo móvel não tem uma câmera boa, ele acaba tendo esses problemas. Já o segundo, ele é o mesmo intuito do primeiro. Ele detecta a faixa de pedestre, o sinal para a pessoa passar ou não, só que esse ele usa um servidor na nuvem. Ele pega a imagem, detecta, faz o processamento lá na nuvem e retorna para o usuário de forma sonora se ele pode passar ou não. Esse não aconteceu nenhum problema de, de detecção das imagens, não foi apresentado nada. Acredito que deve ter sido feito testes da maioria das outras formas, chuva, algo assim, mas não apresentou nenhum problema, conforme foi relatado no projeto. Já esse terceiro é um dispositivo de detecção de obstáculos com resposta vibrátil, que é um vibrotátil, que retorna conforme a vibração. Então, o usuário ele pode estar andando normalmente, ele detecta o todo. Ele é bem parecido com o nosso, só que ele não retorna na forma de som. Ele retorna na forma de vibração. Ele tem dois dispositivos, um em cada braço, né? Que tem os eletrodos. Quando dá algum tipo, tem algum objeto à sua direita, algo assim, ele vibra o lado direito. Tem um objeto à esquerda, ele vibra o esquerdo. Ele teve também problemas de detecção pela câmera, pois não era uma câmera boa que nem a nossa, né, que é de 8 megapixels, então acabou tendo esses problemas que não identificava corretamente os objetos e tal. Já o último, ao Visco, é o uso da visão computacional e sons 3D para auxílios cegos. Então, esse é bem parecido com o nosso. Ele usa uma Raspberry, só que a Raspberry Pi Zero é uma das primeiras que foi lançada. O som também ele usa um som 3D e não aconteceu nenhum problema com a detecção. Então, o módulo da câmera que ele usa também é o mesmo módulo da Raspberry Pi que nós usamos. Então, ele não aconteceu nenhum problema. E esse também, ele envolve o todo, ele não envolve apenas faixa de pedestre, detecção de pessoas. Então, é que nem o nosso. Então, foi realizado a detecção de canecas, faces, pessoas e veículos até o presente momento por nós. E com isso, nós queremos dizer que essa presente pesquisa ela busca desenvolver novas soluções tecnológicas e que podem contribuir no processo de desenvolvimento humano. Nós queremos ajudar essas pessoas com deficiência visual a não precisar apenas da bengala, que às vezes pode dar algum problema para eles, mas sim ajudar na forma de som, retornando para eles, tantos metros tem algum objeto, alguma coisa assim que pode ajudar eles. E, e é importante esse acréscimo dessas novas tecnologias para auxiliar eles. E porque várias pesquisas que nós fizemos, nós tem bem pouca coisa referente a esse assunto de deficiência visual. Então, nós estamos se esforçando para que esse projeto saia e consiga ajudar o máximo de pessoas possíveis. Essa criação das novas soluções tecnológicas não é uma tarefa fácil e precisamos estudar para que saia apenas dos testes e vá diretamente para as pessoas com deficiência visual e que elas possam testar e ver que realmente pode ajudar elas. Certo? Eu agradeço a todos pela atenção e aqui tem algumas referências que nós abordamos, que nós buscamos conhecimento também, e muito obrigado.